Eu inicio com isso por ser uma notícia importante, mas também para alertar o senhor Oliveira sobre a responsabilidade que temos nesta CPMI, porque é consenso entre nós, indiferente de qualquer partidarização, que houve uma quadrilha que assaltou os aposentados. Tanto que o governo já devolveu R$ 1 bilhão para 2 milhões de aposentados. E já suspendeu completamente esta devolução de dinheiro, essa retirada do dinheiro do aposentado através dos empréstimos do INSS. Isso acabou. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algumas empresas, como Yamada, Grupo Oliveira, Oriente e outras. Essas empresas, o senhor tem alguma coisa a ver com a questão relativa ao INSS? Absolutamente nenhuma relação. O senhor tem objeção de ter a quebra do sigilo bancário do senhor e das empresas? De forma alguma. De forma alguma. Eu peço ao presidente e ao relator que a gente possa fazer isso, até porque isso pode ser para o senhor uma tranquilidade em relação a isso, porque uma quadrilha foi formada. E nós precisamos saber quem ganhou dinheiro dos aposentados e também responsabilização política. Então é a solicitação que a gente faz, tanto ao relator quanto ao presidente, para que possamos incluir ao conjunto do pleno. Bem, eu pediria que se colocasse aí para mim um primeiro quadro que eu gostaria de trabalhar. Não é o primeiro só, não é nenhuma desavença com o senador Exalci. Eu vou explicar o porquê que eu coloco esse quadro aí. O senador Exalci disse que entregou ao presidente Jair Bolsonaro, junto com peritos do INSS, eu já coloquei esse vídeo aqui, documentos que falavam já naquela época de fraudes também em relação aos aposentados. E ele disse que o presidente Jair Bolsonaro e também o nosso querido Rogério Marinho também colocou que o Bolsonaro logo reagiu mandando a medida provisória 871. Essa medida provisória, ela teve, veja bem, uma emenda. Essa medida provisória foi enviada. Os senhores ver como é que foi isso. Essa medida provisória, ela foi enviada em 18 de janeiro de 2019. No dia 11 de fevereiro, menos de um mês depois, de 2019, o senador Exalci já fez uma emenda que era retirando exatamente a autorização do desconto ou a revalidação anual do desconto. Ele já fez a emenda retirando isso. Porque fica-se aqui, relator, eu vi, Vossa Excelência fez aqui o tempo, né, a linha do tempo, mas essa linha do tempo começa aqui. A primeira emenda foi do Exalci. Foi menos de um mês depois do presidente Jair Bolsonaro mandar a tentativa de revalidar. E olha a argumentação do Exalci. No entanto, e se mantendo a redação acima, essa do artigo 7º, do parágrafo 7º, as associações e demais entidades de aposentados serão obrigadas a atualizar anualmente as atualizações de desconto, correndo o risco de perder inúmeros afiliados durante o tortuoso processo de recadastramento contínuo. Estima-se que as associações congreguem mais de 2 milhões de beneficiários, que possuem ao seu dispor vários serviços, como jurídico, desconto de medicamento, atendimento médico, odontológico, assistência funeral, além de vasta programação de lazer, e eles podem não conseguir ser contratados em tempo por recadastramento. Essa emenda foi feita com essa argumentação por Exalci. Pois bem, isso é só para ver a origem que isso tem, foi a primeira emenda apresentada. Então, eu creio que o Exalci não queria, com isso, conturbar o processo, nem ter o que se deu posteriormente. Tinha outras intenções. Então, vamos colocar as coisas no lugar devido, senão não vamos ficar caçando as bruxas. E que não é correto fazer isso. Isso é uma avaliação política que ele tinha na época. Hoje, provavelmente, não tem mais. Como outros deputados também tinham avaliação política e hoje não tem mais. Então, vamos com calma, né? Vamos devagar, que o santo é de barro. Mas o que eu quero chegar é no Oliveira. Doutor Oliveira, veja bem, o senhor concorda que era preciso revalidar? Sim. Por que o senhor, então, não disse isso ao presidente Jair Bolsonaro?
Na época, infelizmente, eu não me lembro realmente das coisas que estavam sendo tratadas. Mas, porém, independentemente do parecer dado pela Secretaria de Previdência, não se opondo à sanção da forma que estava a lei, nós não tiramos da IN 120. Oliveira, deixa eu só... Da IN 128, a necessidade da revalidação. Retiraram sim, porque o senhor, na questão técnica, que o senhor também estava com ela, e quem assina essa nota técnica, na nota técnica é o seguinte: em relação à revogação do parágrafo 6º, não há vício de inconstitucionalidade e não contraria o interesse público, orientando, portanto, a Jair Bolsonaro que não tinha problema, que ele não precisava de vetar. Quem assinou isso foi Rogério Namagami Costanzin, André Rodrigues Vera, Denison Almeida Pereira, que é a turma técnica. Quem deve conhecê-los bem deve ser o senador Rogério Marinho. Mas por isso... E na legislação, na lei, o senhor assinou a lei junto com o Jair Bolsonaro, que não vetou. A assinatura é do senhor, do Ronaldo Vieira Bento e do presidente Jair Bolsonaro. E não vetaram, simplesmente finalizou-se aqui qualquer processo de revalidação. E pior, Rogério Marinho disse agora que o governo Bolsonaro foi quem fez o negócio de revalidação. Ele pode até ter pensado em fazer, mas não fez nenhuma vez, nada foi revalidado. A única coisa que acabou com isso, o ato concreto, foi o presidente Lula agora, que acabou completamente e hoje ninguém mais desconta. Zerou. Eu peço que passe o próximo gráfico, por favor, para ficar mais claro. Olha lá, as entidades, senhor Oliveira, que o senhor comandou é aquelas ali de linha amarela. São 15 entidades no período que o senhor foi de IRBEM até ministro. São 15 entidades. Essas 15 entidades, tem 3 delas, AMBEC, Conafer e Amar Brasil, que destas aí é mais ou menos metade dessas 3. Olha aquela linha amarela. Essas são as entidades que mais arrecadaram. Então o senhor disse, o problema não é assinar. Tudo bem, eu também acho, o problema não é assinar. Mas é o que é feito depois. E algumas que assinou já tinham má intenção. A AMBEC tinha 3 filiados, depois passou de centenas de milhares. Olha a curva amarela. A curva vermelha ali, o que está em escuro, é as entidades antigas. Ali está incluída a CONTAG. As outras que foram no governo Bolsonaro, que o senhor atestou todas elas, por estar no governo desde o início, são aquelas de linha amarela. São as que mais ganharam dinheiro. Eu atestei as que estavam lá no período que eu era diretor de benefícios. Tudo bem, mas no governo Bolsonaro, que o senhor estava presente como presidente do INSS, ou depois, né? Eu vou dar uns dados para o senhor saber. A AMBEC, por exemplo, foram 500 milhões. A Amar Brasil, 458 milhões. Conafer, 809 milhões. Todas elas foram aquela linha amarela. Mas isso não é o único modelo que tem dentro do INSS. Nós estamos esquecendo aqui dos 2 milhões de processos que a gente analisou. Em 2022, não, eu não estou fazendo, a gente analisou mais de 6 milhões de processos. Não estou fazendo um julgamento do que o senhor fez lá. Porque parece que a gente não está fazendo absolutamente nada. Não, estou querendo dizer, não estou dizendo se o senhor fez ou não fez. Estou querendo dizer que as entidades que foram criadas durante o governo Bolsonaro, as 15, foram as que mais tiveram associados ilegais, picaretagem, porque ali não tinha associado. A investigação não começou em 2023? Começou. Desde 2023? E vai se descobrir isso. Então, elas já deveriam ter caído todas elas. Já caiu. Olha lá. Caiu, aí o gráfico lá embaixo. Elas não caíram ainda. Aquele gráfico amarelo, olha lá. Caíram todas. Hoje zerou. O governo Lula fez isso. Zerou porque não está tendo repasse. Claro. Quero saber se ela Por que o senhor não fez isso e assinou a lei que não revalidou? Por que o senhor assinou a lei? No decreto 3048 consta lá a necessidade da revalidação. Por que o senhor assinou a lei? O senhor assinou a lei junto com o Jair Bolsonaro? Assinei, claro que sim. Assinou. Essa lei dizia o quê? Que acabou a revalidação. Mas na IN continua a obrigatoriedade. Não, então acabou legalmente, por isso é que ela não foi feita. Não, acabou legalmente. Eu passaria o último gráfico, por favor, apenas para introduzir o assunto. Já que o senhor ficou muito nervoso e não estou nervoso, engasgando com isso. Mas vamos ver se depois as empresas do senhor não tiveram nada a ver com isso. Não, o outro, pode passar esse, que esse eu já mostrei na passada. O senhor fala também que não tem nada a ver com as reclamações. Olha as reclamações, como é que elas foram. Como é que elas cresceram, olha. Está vendo as reclamações? Olha em 2019. Muita reclamação, não é preciso, o senhor não sabia, aí eu vou voltar, que tem documento do senhor, com portaria do Ministério Público Federal, a procuradora dizendo ao senhor que tinha um problema
que o senhor mesmo remeteu para Brasília e depois eles remetem para o senhor de problemas que já existiam. Mas em que ano foi encerrar, isso? deputado? 2019. Eu realmente posso ter recebido, mas não me lembro dessa. Eu vou mostrar para o senhor. Conheço a procuradora. Eu termino então, presidente, mas é apenas para dizer isso. Uma quadrilha clara que se manifesta e que eu queria colocar aqui todas as origens desse processo, inclusive mas eu não posso a emenda que nós colocamos aí claramente no deputado. Desde que o senhor não me inclua nessa questão dessa quadrilha. Muito obrigado. Deputado Rogério Corrêa.